O tema de hoje, o cristão e a sociedade sem caráter, parte 2. Na semana passada nós falamos, dentre outras coisas, nós falamos da sociedade nos dias do Antigo Testamento, falamos da sociedade nos dias atuais e também falamos, assim como no passado o ser humano vivia situações difíceis, hoje também vive. Então, nós trabalhamos alguns assuntos, todos eles, lembrando, estão nesse livro aqui, O Cristão e a Sociedade Sem Caráter. Então, hoje, nós vamos tratar de 4 tópicos. O primeiro tópico está aqui, o cristão e as adversidades. Esse tema, adversidade, ele nem sempre é bem visto por nós cristãos, porque, como eu falei anteriormente, algumas pessoas acreditam que pelo fato de servir a Deus, elas não vão passar, ou pelo menos não deveriam passar, por nenhuma adversidade. Então, algumas pessoas olham para as adversidades com um olhar assim meio negativo. Não poderia ser assim. Por que eu estou vivendo tudo isso? Então, nós vamos ver aqui que as adversidades, elas são necessárias para a nossa vida e não tem como eu e você, nós fugirmos dela ou delas, Em algum momento da nossa vida nós vamos nos deparar com situações extremamente difíceis que fogem do nosso controle, mas que isso não quer dizer que fugiu do controle do Senhor. Eu vou ler para você aqui o relato desse autor aqui, Carl Banks, que escreve esse livro aqui, Armínio, um estudo da Reforma Holandesa. Esse livro aqui, excelente, da editora Reflexão. Ele fala de Armínio como professor, como teólogo, como pastor, e ele conta aqui tudo que Armínio viveu, e um desses relatos que está aqui nesse livro, página 48 e página 49, eu vou ler para você aqui, está no livro também que eu menciono, faço uma citação longa aqui nesse livro, beleza? O Cristão e a Sociedade Sem Caráter. Então, você vai encontrar, se você quiser comprar esse livro aqui que está completo, beleza? Se você quiser ler, se deparar apenas com esse relato, que é parte desse livro, que está também no meu livro, que eu menciono numa citação. Então, diz assim, Carl Banks, no seu livro, ele diz assim: dramático, mas não incomum, foi o caso do pregador reformado João Gelásio. Uma história geralmente relatada pelos antigos historiadores holandeses. Gelásio foi colocado na prisão, mas seus capturadores, através de pagamentos de 500 florins, não reconhecendo sua identidade, soltaram-no. Ele então foi visto por uma beguine, ou seja, uma freira, que o denunciou às autoridades espanholas como pregador protestante. Ele foi preso novamente e foi exigido que renunciasse sua fé. Ele se recusou a abjurar da fé reformada. Como consequência, os espanhóis trouxeram seu filho diante dele e mataram o garoto diante dos olhos do pai. E enforcaram o pregador no patíbulo do mercado. Foi nesse massacre que Armínio perdeu sua mãe, seus irmãos e, de acordo com os mais antigos relatos, todos os demais parentes. Entenda, aqui Carl Banks, ele menciona 2 homens, 2 teólogos dessa época. Um é João Gelásio, que ele foi preso, inicialmente foi pago uma fiança, 500 florins, e ele foi solto, porque não conheciam quem era, não sabiam, então ele foi solto. Em seguida, uma freira, que o livro chama de Beguine, uma freira vê João Gelásio solto e denuncia ele para as autoridades, dizendo: esse homem é um pregador protestante. E aí ele é preso novamente, capturado novamente e levado à prisão. Ele começa a ser interrogado, e nesse interrogatório, no meio desse interrogatório, eles fazem a oferta de que soltariam ele se ele negasse sua fé. Ele diz que não vai negar sua fé. E aí eles vão avançando nessa tentativa de fazê-lo desistir da sua fé. Ele agora traz o seu filhinho, um filho pequeno, e ele coloca ele na sua frente e ameaça matá-lo,
se ele não renunciar à sua fé. João Gelásio se mantém firme e nesse momento ele vê o seu filho ser morto na sua frente. Você pode imaginar a dor que um pai pode sentir ao ver o seu filho ser morto sem saber por que está sendo morto? Ele viu e sem poder fazer nada. Quando eu digo sem poder fazer nada, porque aquilo que ele poderia fazer negava a sua fé e ele não queria fazer isso, negava a Jesus que ele pregava. Então, ele preferiu ver o filho morrer na sua frente do que negar a sua fé. E em seguida, ele insiste em manter o seu posicionamento e ele é enforcado no meio da praça pública e ele é enforcado. Nesse mesmo massacre, Armínio, que não estava nesse momento, nesse lugar, ele estudava fora, Armínio agora vê toda a sua família, entenda, toda a sua família ser morta injustamente, só porque servia a Deus, só porque não estava alinhado com as, vamos dizer assim, as diretrizes da igreja. E esses homens, Armínio tem a oportunidade de voltar à sua terra e ele continua a sua caminhada cristã e também ministerial, deixando um legado para nós que nos alcança até hoje. O que eu e você precisamos entender que na vida em que nós estamos, em algum momento nós vamos nos deparar com uma adversidade, seja ela no campo financeiro, perdendo um trabalho ou perdendo um negócio, seja ela no campo da saúde, recebendo um diagnóstico de morte, né, que a pessoa geralmente fala, um diagnóstico que não tem cura, ou seja ela na área emocional, com um diagnóstico de crise de depressão, de ansiedade, pensamento acelerado, síndrome do pânico, seja lá o que for, seja no campo da família, recebendo uma notícia de uma perda, né, vivendo um luto, seja em que área for, em que momento for, nós, com certeza, eu e você, vamos nos deparar com alguma situação difícil, alguma situação que foge do nosso controle. Mas isso não pode ser um motivador para que nós nos afastemos de Deus, para que nós deixemos aquilo que estamos fazendo em detrimento daquilo que estamos vivendo. Não, nós precisamos continuar a nossa caminhada, porque a nossa caminhada, ela não termina aqui na terra, ela termina lá no céu. Armínio, João Gelásio e tantos outros homens, né, na história, eles viveram situações difíceis, mas eles permaneceram firmes e eles venceram e receberam a coroa da vida. Esse é o desafio para mim e para você. O segundo tópico, o cristão, a Bíblia e a oração. Deixa eu ler para você aqui, porque parece uma coisa óbvia, né? Eu coloco no livro. Falar de Bíblia e de oração para um cristão, quando deveria ser algo comum, é como se nós estivéssemos falando de alimento, né, para o nosso corpo físico. Nós precisamos tomar café da manhã, almoçar e jantar. E aí alguns vão, entre uma refeição e outra, vai comer alguma coisa, fruta, lanche, alguma coisa. Mas essas são as 3 principais refeições do dia que nós precisamos para ter o mínimo, né, que o nosso corpo necessita. E aí algumas pessoas vão dar uma atenção especial a essa alimentação, porque sabe que dessa alimentação vai acontecer, vai vir um reforço, né, de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de tudo aquilo que o nosso corpo precisa para amanhã a gente estar firme e continuar a nossa caminhada, a nossa batalha, seja ela onde for. Então, a mesma atenção que nós damos ao nosso corpo, né, físico, precisamos também dar ao nosso corpo espiritual. Então, precisamos de entender que a Bíblia e a oração fazem parte da nossa vida. Aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e
penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela não vai ser, né? Ela é viva e eficaz. A Bíblia, ela para nós uma regra de fé e prática. A Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, nós precisamos dar essa atenção para a Bíblia e para nossa vida espiritual, nosso corpo espiritual, assim como nós damos a atenção para o nosso corpo físico. Então, a Bíblia, ela é extremamente importante. É a Bíblia que vai dar para nós o norte, vai dar para nós a direção, e a direção correta, porque ela é a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz. Ela não é uma palavra, um livro que nós vamos ler, sabe, com ensinamento. Não, é um livro que tem a direção correta, a direção do céu. E com relação à oração, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só o que diz o restante. Versículo 6. Mas tu, quando orares, eu e você, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, eu e você estamos diante de algo que vai nos conectar a Deus, a oração. E Ele não somente vai nos ouvir, Ele vai nos atender. No finalzinho diz: o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. A resposta de Deus é certa em 3 níveis, né? Tem 3 formas de Deus responder: sim, não e espera um pouco, né? Então tem hora que Ele vai dizer para você sim, tem hora que Ele vai dizer de cara não, tem hora que Ele vai dizer só espera um pouquinho, está muito cedo, você ainda não tem a experiência necessária para poder receber essa bênção. Então Deus, Ele não somente nos ouve, Ele nos responde. Então o crente, eu e você, para nós vivermos aqui de maneira saudável nessa terra, nós precisamos de ler a Bíblia, meditar na Bíblia e orar. Existem outras coisas, claro, né? Nós precisamos, aqui no livro nós trazemos assim o principal, mas nós precisamos estar no culto, ter comunhão com os nossos irmãos e tantas outras coisas. Mas aqui, nesses 2, a gente precisa entender definitivamente que o cristão não vive sem isso, sem Bíblia e sem oração. Amém? Por isso, a Igreja do Nazareno tem 4 cultos de oração de segunda a sexta-feira, a primeira Igreja do Nazareno. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 22 horas. Existem pessoas que estão orando todos os dias da semana, 4 horários diferentes por dia. Então, não há desculpa para nós não orarmos, não há desculpa para nós não estarmos diante do Senhor em oração. Porque eu posso orar de manhã cedo, eu posso orar meio-dia, na hora do almoço, eu posso orar 18 horas, na hora que eu sair do trabalho, eu posso orar às 22 horas, se eu sair um pouco mais tarde. Então, não tem desculpa para nós não orarmos. Existem horários que vão nos favorecer, nos possibilitar estar diante do Senhor, orando a Ele. Amém? O terceiro ponto, o cristão e a sua missão. Eu e você viemos a essa terra com uma missão, pelo menos. Deus colocou na nossa mão pelo menos uma missão. Eu não acredito, não passa pela minha cabeça um crente nessa terra sem pelo menos uma missão. E eu estou falando pelo menos uma, né? Porque aquela que nós recebemos do Senhor, ide por todo mundo, e enquanto você estiver caminhando, vai pregando o evangelho, isso aí quer dizer, isso aí é gerúndio, né? Enquanto estiver caminhando, vai pregando. Enquanto você está caminhando, você vai pregando o evangelho.
Vai pregando para quem? A toda criatura. O que significa isso? Pessoas que você encontrar na faculdade, pessoas que você encontrar no trabalho, pessoas que você encontrar na padaria, no mercado, na fila do banco, pessoas que você encontrar dentro do ônibus, na van, no BRT, no metrô, dentro do Uber, aonde você estiver, você vai ser, ou melhor, você poderá ser usado por Deus para cumprir essa missão, que é ser um canal de Deus para outras pessoas. Hoje nós temos muitos desafios, né, que enfrentamos para poder pregar o Evangelho. Não são tantos quanto os dos nossos irmãos que estão em outros países, né, por exemplo, principalmente do Oriente Médio, mas nós enfrentamos alguns desafios. Só que, mesmo diante desses desafios, precisamos entender que a palavra precisa ser pregada de um jeito ou de outro. E eu preciso entender isso. Então, você tem uma missão e você sabe qual é. Eu não sei qual é a sua missão, mas você sabe qual é. E aí, o desafio para mim e o desafio para você é não abandonar a missão, mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das adversidades, não abandone a missão. Deus colocou na sua mão, para você fazer. Deus colocou na sua mão para você fazer alguma coisa que só você pode fazer. Nesse momento, só você. E Deus conta com você. Não pare no meio do caminho. Não saia do caminho por causa das adversidades. Por mais adversa que seja a situação, Deus sustenta você. Deus, Ele fortalece você para que você possa passar para o outro lado da margem. Amém? Não desista. Permaneça firme no caminho. O quarto e último tópico, ele fala de homens que foram exemplos de verdadeiras perseveranças diante de situações adversas. O primeiro deles você conhece, José. José, ele viveu uma situação totalmente adversa, mas José não parou. José não abandonou a sua caminhada por causa da situação difícil que ele viveu. E olha que ele foi vendido como escravo. Nesse momento, José poderia culpar todo mundo, inclusive Deus, e dizer assim, eu não quero saber mais de nada não. Como Deus permitiu isso acontecer? Eu fui vendido como escravo pelos meus próprios irmãos. Mas note, José permaneceu fiel a Deus. E o que fez com que José fosse colocado no posto de governador, o segundo mais importante posto do Egito, foi exatamente o processo que ele viveu. Com 17 anos, José absolutamente jamais conseguiria ter êxito na função de governador. Mas, depois de 13 anos vivendo no Egito como escravo, ele conheceu a cultura, a moeda, os deuses, as religiões que tinha, tudo, absolutamente tudo era do conhecimento de José, a partir daquele momento em que ele viveu esse processo de 13 anos como escravo no Egito. A partir de agora, com 30 anos, José agora pode assumir, porque ele já está experimentado, ele já está maduro o suficiente para suportar qualquer tipo de pressão, inclusive essa da escassez de alimento, que ele após decifrar o sonho do faraó, ele disse que o Egito passaria. Então José, ele não desistiu. O processo, ele fortaleceu José. O processo habilitou José, amadureceu José a estar diante daquela função, daquela nova função. Uma outra pessoa, um outro grupo de jovens, foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você sabe, eles foram levados cativo, todos, inclusive esses 4 jovens, e ali eles foram colocados. Uma primeira tentativa era aculturar, colocar Daniel, Ananias, Misael e Azarias, dentro da Babilônia, e aí tirar a identidade que eles tinham e colocar nomes
babilônico para que eles pudessem esquecer de onde eles vieram e agora pertencer a esse grupo de pessoas. Mas isso não funcionou. Entenda, isso não funcionou. Tirou deles o nome, mas não tirou deles a identidade. Tirou deles aquilo que eles tinham, vamos dizer assim, na sua identidade, né, de papel, mas não tirou deles a identidade, a essência que eles traziam da sua terra. Eles eram hebreus, eles eram judeus, eles não negociavam isso. E eles foram colocados. Eu vou mencionar os três. Daniel, você conhece a história, foi lançado na cova dos leões. Mas eu vou mencionar os três na fornalha, porque é muito bacana. Eles não negociam a sua fé. E, ao contrário, eles declaram uma fé, uma confiança incondicional, sem condição. O rei manda que eles se prostrassem após esse decreto. E eles, nesse momento, eles falam assim: ó rei, fica sabendo que nós servimos a Deus. E o Deus que nós servimos pode nos livrar. Tem poder para nos livrar, mas se ele não fizer isso, nós não vamos abandoná-lo, nós vamos continuar servindo a ele. Então, note que é uma confiança incondicional. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não colocam condição para servir a Deus, eles dizem: Deus tem poder para mudar, mas se ele não mudar, nós continuamos servindo a ele. É isso que eu e você precisamos fazer. Diante das adversidades, nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou te servir. Olhamos para o problema e dizemos: mesmo se esse problema aumentar, mesmo se esse problema não tiver solução, eu continuo olhando para o Senhor. Essa é a decisão que eu e você precisamos tomar. Esse é o desafio para mim e para você, porque diante das adversidades, muitas pessoas têm deixado o caminho, muitas pessoas têm saído da presença de Deus, achando que Deus esqueceu-se delas, achando que Deus as abandonou. Não, isso não é verdade. Mas nós também precisamos ter uma consciência de que nós não servimos a Deus apenas por aquilo que Ele tem nas mãos. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele já fez. Ele conquistou a nossa salvação através da cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus nos trouxe vida e vida eterna. E é por isso que eu sirvo a Ele. O restante é consequência. Se vier, está muito bom. Se não vier, está bom do mesmo jeito. Você consegue entender isso? Esses homens, eles não colocavam condições para servir a Deus. Esses homens estavam diante de Deus de forma incondicional. Um outro homem, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor de crente. E ele, no caminho de Damasco, você conhece a história, capítulo 9, livro de Atos, ele segue com autorização para prender e encerrar na cadeia, e alguns até matar, se for preciso, aqueles que eram do caminho. Né? Por quê? Porque os cristãos naquela época não eram conhecidos como cristãos, mas sim como os do caminho. Porque Jesus, no capítulo 14, versículo 6 do livro de João, ele diz: eu sou o caminho. Então eles estavam seguindo no caminho, em Jesus. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo vai com cartas para prender e encerrar na cadeia aqueles que eram do caminho. Nesse momento, Jesus aparece a ele e muda toda a história. Agora, o apóstolo Paulo passa de perseguidor a perseguido. O apóstolo Paulo agora vive prisões, vive açoites, vive situações totalmente diversas, mas ele não sai da presença de Deus. O apóstolo Paulo, após viver tudo o que você pode imaginar, que está registrado na Bíblia, ele não sai da presença de Deus. Ele escreve cartas de dentro da prisão, e a carta que ele escreve não é reclamando: olha, meus irmãos, olha só, eu servi a Deus e olha o que eu ganhei, eu estou preso. Não, ele nunca fez isso. O apóstolo Paulo, ao contrário, ele escrevia declarando a sua fé, declarando a sua alegria, não naquilo que ele estava vivendo, mas naquilo que ele iria viver, a vida eterna. O apóstolo Paulo sabia exatamente quem ele era diante de Deus, a ponto de, no capítulo 14 do livro de Atos, ele declarar algo que para nós é algo assim, é surreal, é fora do comum. O apóstolo Paulo, como diz alguns aqui, né, ele era fora da curva, porque imagine um homem que foi apedrejado
ele é tido como morto e ele se levanta para continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, pregar o evangelho. Eu acho isso algo surpreendente, algo assim muito, muito, muito interessante para a minha vida e para a tua vida, porque é disso que eu e você precisamos. Nós precisamos de ter essa fé do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu vou ler para você a partir do 19, diz assim: sobreveio, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles acreditavam que o apóstolo Paulo estava morto. Versículo 20. Mas rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha o versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha só, até aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha sido apedrejado, tido como morto, os discípulos rodeiam ele, ele se levanta, aquela pessoa que precisava de um conforto, de um consolo, ela levanta e volta exatamente para o lugar onde ele foi apedrejado para continuar. E diz aqui que ele fez muitos discípulos. E agora, nesse momento, aquela pessoa que precisa ser animada, porque o apóstolo Paulo foi apedrejado e tido como morto. Então você pode imaginar que ele devia estar sangrando, devia estar cheio de ferimento, ele precisava de cuidados, ele precisava de ser animado. Eu imagino os discípulos: ô Paulo, não, Paulo, fica triste não, Paulo, isso vai passar, Paulo, fica triste não. Ele precisava disso. Mas olha o que acontece no versículo 22, eu vou ler para você aqui. Depois você acompanha em casa. Atos capítulo 14. Eu li do 19 e vou ler agora o 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele era a pessoa que precisava ser animado, ele era a pessoa que precisava ser exortado a permanecer na fé, mas é ele quem faz isso para os discípulos. Ele olha para os discípulos, ele não coloca a culpa em Deus, ele não coloca a culpa nos discípulos, ele não coloca a culpa naqueles judeus que atacaram ele, mas ele coloca, precisa, olha, é necessário que você permaneça firme na fé. Ele fala para os discípulos, exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé, porque por muitas tribulações, o mais importante, olha, o mais importante não é o que nós vivemos aqui, não é o que eu vejo, o que eu consigo tocar, não. O mais importante está depois. Nos importa entrar no reino de Deus. Ele fala por muitas tribulações. Num outro texto ele diz, a leve e momentânea tribulação. Sabe o que significa isso? Leve e momentânea. Leve não é porque é leve. Leve porque é suportável. Momentânea, vai passar. Em algum momento, a tribulação vai passar. O apóstolo Paulo tinha como principal objetivo, não é viver uma vida tranquila, próspera, abundante aqui nessa terra. Porque no capítulo 4 do livro de Filipenses, versículo 13, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele não fala isso para conquistar coisas. Ele fala isso porque ele diz, nos versículos anteriores, porque eu aprendi, ele aprendeu. Ele não nasceu desse jeito. Ele não acordou de manhã achando, não, ele aprendeu. Aprendeu como? As experiências, as situações adversas que ele viveu. Isso tudo foi trazendo para ele aprendizado e, consequentemente, maturidade. A maturidade descrita lá no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. Antes eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas hoje não. Hoje eu sou homem. Ele quis dizer, não sexo masculino, ele quis dizer, hoje eu sou adulto. Hoje eu sou maduro. Não é qualquer coisa que vai me afligir. E ele diz, importa que por muitas tribulações, no versículo 22 de Atos 14, entremos no reino
de Deus. Qual é o teu objetivo? É conquistar coisas aqui nessa terra? Não, porque eu sirvo a Deus, pastor, e a Bíblia diz que nós devemos comer o melhor dessa terra. Uhul! Sim. Mas em detrimento de tudo que acontece, eu não posso me esquecer que o meu objetivo principal é chegar ao céu. E eu não estou aqui jogando contra, por exemplo, a pessoa ser bem-sucedida na área financeira. Não, 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 eu quero tudo isso, eu quero tudo isso. Mas não pode ser isso, ou esse, o meu principal objetivo. Eu preciso olhar para o céu e entender que o meu objetivo número 1 é chegar lá. O meu objetivo número 1 é chegar ao céu. Diante de tudo que nós falamos, o desafio para mim e para você é permanecer firme na nossa caminhada. Porque, por mais difícil que seja, o Senhor Jesus, Ele vai nos fortalecer. Ele vai nos sustentar e vai nos dar condições para que possamos chegar até o céu, que é o nosso objetivo principal. Amém? Deus abençoe a tua vida.